Então vamos falar sobre o método de Quasi-Newton. O que ele é? Basicamente, a gente viu que no método de Newton a gente tem que calcular a matriz hessiana da função f que a gente está querendo otimizar. Isso pode ser demorado, né? Calcular essa matriz, ela tem várias derivadas aí que podem custar caro computacionalmente. E além disso, a gente também viu que a gente está fazendo só uma aproximação local, usando a expansão da série de Taylor de f. Se essa aproximação ela for ruim, daí o algoritmo pode se perder, quer dizer, ele pode acabar ficando muito longe do ótimo, ele pode não convergir e vários outros problemas. Então, por causa disso, existem algumas variações do método de Newton que são chamadas de método de Quasi-Newton. E como que ele funciona? Aqui está um pseudocódigo aí para o método de Quasi-Newton. Ele segue praticamente a mesma estrutura do método de Newton. A gente vê aí que a gente tem uma equação recursiva, o TI é o TI menos 1, mais epsilon vezes a matriz, o inverso da matriz A, calculado no ponto TI menos 1, vezes o gradiente de f no ponto TI menos 1. Então a única diferença é que, ao invés de a gente ter a matriz hessiana do f, a gente trocou por uma matriz A qualquer aqui dentro do nosso algoritmo, e a gente também multiplicou por esse escalar epsilon, em vez de dar um passo inteiro, digamos assim, que a gente estava no método de Newton, a gente tem esse epsilon. Então, às vezes, usando um epsilon menor, que é um parâmetro de ajuste que a gente tem aqui no método de Quasi-Newton, a gente consegue ter uma convergência melhor do nosso algoritmo. E ao invés de usar a matriz hessiana de f, que pode ser cara para calcular, a gente pode substituir por uma outra matriz A, que a gente geralmente escolhe como sendo uma matriz positiva definida. A matriz hessiana ela é positiva definida também. E assim a gente tem esse algoritmo. Mas aí a gente tem um problema, quer dizer, como que a gente escolhe a matriz A que a gente vai colocar no método de Quasi-Newton? A gente vai ver duas variações na aula de hoje. A primeira variação ela é um caso muito especial em que a gente escolhe o A como sendo a matriz identidade. Nesse caso, o que a gente vai ter? A inversa da identidade é a própria identidade. A gente vai ter que o TI ele é o TI menos 1 mais epsilon vezes o gradiente de f no ponto TI menos 1. Então a gente está só pegando o TI menos 1 e somando epsilon vezes o gradiente, andando epsilon vezes na direção do gradiente. Né? Então isso é simplesmente o que vocês viram como o algoritmo do gradiente ascendente. Se a gente anda na direção do gradiente, ao menos localmente a gente está aumentando o valor da função. Então, se eu pegando um epsilon positivo, a gente vai ter um algoritmo para achar o máximo da função. E, em particular, se a gente pegar um epsilon negativo, né, ou simplesmente fazer uma subtração aqui, a gente está andando na direção no sentido oposto ao do gradiente, e, portanto, a gente está procurando localmente diminuir o valor da função, né, e é um algoritmo gradiente descendente, em que a gente procura o mínimo da função. E talvez a gente está usando menos informação, né, do que quando a gente calcula a matriz hessiana, nesse caso, mas, por outro lado, a gente está fazendo menos contas, a gente está economizando, cada iteração é mais barata quando a gente está fazendo o gradiente ascendente ou gradiente descendente. E, portanto, se a gente fixar o tempo computacional como sendo a nossa principal restrição, a gente consegue fazer mais iterações do gradiente ascendente para cada iteração que a gente faz do método de Newton. E talvez iteração em iteração a gente não está usando tanto de informação, mas somando todas as iterações que a gente consegue fazer no mesmo tempo do método de Newton, a gente consegue até chegar mais próximo do ponto crítico, né, do ponto de ótimo ou de mínimo que a gente está procurando. Então essa é uma das possíveis vantagens aí do gradiente ascendente e do gradiente descendente. Mas existe uma outra escolha muito comum que se faz em estatística para essa matriz A, que a gente pode colocar no método de Quasi-Newton, que é o que a gente vai obter como sendo o método score de Fisher. E no próximo vídeo a gente vai ver como escolher essa matriz A e como isso pode nos ajudar a achar o máximo da verossimilhança.